Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, saudade de vocês. Hoje eu vim apresentar para vocês a nona aula, que é a Relação Ciência, Tecnologia e Sociedade, da tese de Fernanda Mangini, né? Vai ficar entre a página 127 e 137. Bem, estamos vivendo um momento bem diferenciado. Apesar da gente ter algumas aulas semipresenciais, mas essa aula de videoconferência ou videoaula é recente, né, para as disciplinas presenciais pelo fato da pandemia que está acontecendo no mundo, né? E antes de qualquer coisa, desejo saúde e paz para todos nós, esperança, né, em dias melhores. Bem, hoje nós vamos tratar dessa relação da própria nossa disciplina, né? Do nome da própria disciplina, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. A gente vai ver hoje como elas se interagem e como elas podem também se agravar, dependendo da visão dessa sociedade e de quem gerencia ou de quem dirige essa sociedade, né? E nós temos inclusive exemplos da vida real desse momento crítico que estamos vivendo, né? Então, eu queria começar lembrando, fazendo uma contextualização, né, de que essa relação entre ciência, tecnologia e sociedade, ela tem sido, digamos assim, para alguns autores, marcadas nas últimas décadas, né? E ela também faz uma grande relação com as fronteiras entre os Estados-nações, né? Eu quero dizer que, antes de tudo, essa relação de ciência, tecnologia e sociedade, ela vai implicar relações econômicas, políticas e sociais, certo? E, ultimamente, até ideológicas, né? Bem, mas, para começar, essa relação entre ciência, tecnologia e sociedade tem tudo a ver com o início da tecnicociência, né? Que segundo alguns autores, que no caso a Mangini, né? A Fernanda Mangini, que é da tese que nós estamos trabalhando, que ela é assistente social e que ela está fazendo doutorado dentro dessa nossa disciplina, né, que ela é muito, inclusive, muito importante para os nossos estudos, ela traz que a tecnicociência ela teve seus primórdios na Segunda Guerra Mundial, com o evento de Hiroshima e Nagasaki, quando o Japão foi arrasado pela guerra, e aí eles resolveram investir todas as finanças, não só na educação, mas principalmente na educação e na tecnociência, né? A ciência com tecnologia e inovação. Bem, e como a gente pode ver, o Japão é bem avançado, inclusive alterou até os modos de produção capitalista, com o toyotismo, né? E a gente, até a Segunda Guerra Mundial, a gente vivia Fordismo e Taylorismo, e depois das especializações, né, do aprofundamento da tecnociência do Japão, veio um novo tipo de modo de produção vindo do Japão, que é o toyotismo, com a qualidade total, com a forma de produzir diferente, que implicou diretamente com o just in time, né, com o tempo na produção, com a tecnologia totalmente produzindo os produtos e os homens só manuseando com botões as máquinas. Então, isso implicou na reestruturação produtiva, na reestruturação do trabalho e do mundo do trabalho, inclusive dos direitos trabalhistas, né? Então, tudo isso essa tecnicociência gerou, né? E
favorecer o capitalismo, e a grande crítica ou o debate desse texto está em torno disso, certo? Bem, mas o que a gente pode começar aqui? Os primórdios dessa tecnociência foi no Japão, né, na pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Ela vai se consolidar nos Estados Unidos em 1980, certo? Porque os Estados Unidos, ele criou um plano de desenvolvimento científico e tecnológico nos anos 80. Ele foi adotado pelo país e eles começaram a praticar pesquisa como um dos principais focos dos Estados Unidos. Por isso que ficou aquela disputa por um tempo entre Japão e Estados Unidos, né? Bem, nós temos aí o avanço enorme também da biologia sintética, né? Avanço demais, inclusive com questões éticas nos aspectos da célula mesmo, célula-tronco, clonagem, grandes debates vinham surgindo, né? Por causa dessa ciência apurada, essa tecnicociência apurada, né? Bem, mas uma autora chamada Echeverria, alguma coisa assim, ela vai dizer que o propósito da tecnicociência é promover investigação seguida de desenvolvimento e inovação, ou seja, promove pesquisa e a pesquisa desenvolve e inova, né? Essa inovação, ela vai estar intrinsecamente relacionada também na sociedade, né? A gente pode ver o impacto que um vírus desse, que pode, como o coronavírus, né? Tem implicado não só na economia, na política, mas nas relações sociais, né? Com o isolamento social, com o ajuntamento da família nos domicílios, com as escolas todas totalmente à distância, né? A economia totalmente fechada. Isso são implicações de um vírus que, de acordo com algumas pessoas, pode ter sido provocado por alguém de propósito, né? E soltado para fins econômicos, sei lá, ideológico, político, não sei, né? Como se fosse um produto de laboratório. Com licença, eu tô em aula. Os meninos aqui. Bem, então nós temos aqui tensões fortes, que a autora vai dizer, entre ciência, tecnologia e sociedade, né? Por que ela vai dizer que vai ter tensões fortes? Ora, porque a ciência, ela vai ser, em primeiro lugar, dialógica e argumentativa, né? Primeiro, ela precisa provar, verificar, a ciência ela verifica e ela prova. E ela argumenta essa prova, né? Teoricamente, pelas experiências de estudos, né? Para que haja uma validação, né, das suas proposições e a democracia, né, possa poder, as pessoas em democracia possam aceitar essa argumentação, né? Bem, a autora vai falar que pode ter uma confusão, porque as pessoas podem confundir esses planos e valorizar mais umas coisas que outras, né? E aí ela vai falar também que vai ser visível uma outra tendência, que é a universidade a sua autonomia, né? Que vai querer esse conhecimento para si, né? E muitas vezes pode ou não, mas no caso a autora vai dizer que ela vai transferir para o mercado e vai ter o apoio do Estado, certo? Tendo a autoridade final
desse conhecimento, né, científico, que foi primeiramente financiado, investigado e validado.